Olá, meus queridos amigos, irmãos, família, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste momento. Dando continuidade à nossa série de mensagens Encontros com Jesus, hoje nós vamos meditar no encontro de Jesus com as crianças. E a nossa leitura bíblica encontra-se em Marcos capítulo 10, versos 13 a 16, que diz o seguinte: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele marchava para a cruz. Foi nessa caminhada dramática, dolorosa, que ele encontrou tempo em sua agenda e espaço em seu coração para acolher as crianças, orar por elas e abençoá-las. Algumas verdades são enfatizadas nesse texto. Primeiro, o convite de Jesus para os pais trazerem os filhos. Ele diz: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. O convite de Jesus era um encorajamento para os pais das crianças e para as próprias crianças, embora a palavra tenha sido dirigida aos discípulos. Devemos aprender com essa passagem a grande atenção que as crianças devem receber da igreja, porque Jesus, que é o cabeça da igreja, encontrou tempo para dedicar-se às crianças. Ele demonstrou que o cuidado com as crianças é um ministério de grande valor. Levar as crianças a Cristo é a coisa mais importante que podemos fazer por elas. As crianças precisam de Jesus. Não deixe as crianças esperar. Não hesite em trazê-las para as mãos de Jesus. Não conte com mais tarde, quando você for maior, quando entender mais a Bíblia, quando for batizado e etc. Segundo, a afeição de Jesus às crianças. Marcos 9, 36, 37 diz: Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus demonstra amor às crianças. E diz que quem recebe uma criança em seu nome é o mesmo que receber a ele próprio. Jesus afirma, por outro lado, que fazer uma criança tropeçar é uma atitude gravíssima. Isso está em Marcos 9:42. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Jesus acolhe as crianças, toma-as em seus braços, ora por elas, impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Jesus quebra as barreiras de idade, de sexo, de nacionalidade, de cor, de profissão. Jesus demonstra amor, cuidado e atenção especial com todos aqueles que eram marginalizados na sociedade. Ele dava valor aos leprosos, aos enfermos, aos publicanos, às prostitutas, aos gentios e agora às crianças. Terceiro, a indignação de Jesus. Os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças por acharem que Jesus não devia ser incomodado por questões irrelevantes. Eles agiam com preconceito. Jesus fica indignado quando a igreja fecha a porta em vez de abri-la. Jesus fica indignado quando identifica o pecado do preconceito dentro da igreja. Jesus fica indignado quando seus seguidores se tornam estorvo em vez de bênçãos, quando eles levantam muros em vez de construir pontes.
A razão pela qual ele se indignou com os seus discípulos foi o seu amor profundo e compassivo para com os pequeninos e todos os que os trouxeram. Jesus nunca escorraçou as pessoas. Ele jamais mandou embora aquele que vem a ele. Em João 6,37 ele afirma: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A conduta dos discípulos foi contrária ao ensino de Cristo. O ensino de Jesus é claro: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Se quisermos entrar no reino de Deus, precisamos nos despojar de toda pretensão, como uma criança. Jesus é enfático quando afirma: porque dos tais é o reino de Deus. Isso tem a ver com a natureza do reino de Deus. O que Jesus quis dizer quando disse que o reino de Deus pertence às crianças? As crianças vêm a Cristo com total confiança. Elas creem e confiam, elas se entregam e descansam. Elas não têm preconceito ou pré-conceitos. Devemos despojar-nos da nossa pretensa capacidade e sofisticação e retornarmos para a simplicidade das crianças, confiando em Jesus com uma fé simples e sincera. As crianças vivem na total dependência. Assim como as crianças descansam na provisão que os pais lhe oferecem, devemos também descansar na providência do Pai. A atitude de Jesus. Jesus não apenas acolhe as crianças e repreende os discípulos, mas faz 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, ele toma as crianças em seus braços. Com isso, Jesus revela seu carinho, aceitação, valorização, proteção e cuidado com as crianças. Em segundo lugar, ele impõe as mãos sobre as crianças. Os pais trouxeram as crianças para que Jesus as tocasse e orasse por elas. Em terceiro lugar, ele as abençoou. Jesus invocou as bênçãos espirituais sobre aquelas crianças. Jesus via as crianças como alvos do seu amor e como exemplo para todos os que desejam entrar no seu reino. E para concluir, Jesus indignou-se com a atitude preconceituosa dos discípulos, acolheu as crianças e disse que elas são modelos para os adultos. A receptividade das crianças está em contraste com a dureza dos líderes religiosos, que tinham conhecimento, mas não fé genuína. Só entra no reino quem se fizer como uma criança. As crianças são modelos em sua humilde dependência de outros, na sua receptividade, na sua pureza, na sua inocência. Nós entramos no reino de Deus pela fé, como crianças, inaptos para salvar-nos, totalmente dependentes da graça de Deus. Nós desfrutamos do reino de Deus pela fé, crendo que o Pai nos ama e irá atender nossas necessidades diárias. Quando uma criança é ferida, o que ela faz? Corre para os braços do pai ou da mãe? Esse é um exemplo para o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Sim, Deus espera que sejamos como crianças. Receber o reino de Deus como uma criança significa aceitá-lo com simplicidade, confiança e humildade. Nós estamos ajudando ou atrapalhando as crianças de virem a Cristo? Você está recebendo o reino de Deus com a confiança sincera de uma criança? Vamos orar, meus irmãos. Querido Pai, venho em nome de Jesus entregar tudo a Ti e ao Teu Santo Espírito. Em primeiro lugar, Senhor, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque muitas vezes nós queremos ser independentes, nós achamos que nós podemos fazer tudo sozinhos, ó Pai, e nós esquecemos que nós dependemos do Senhor. Senhor, Te pedimos perdão, porque muitas vezes somos negligentes, muitas vezes somos indisciplinados, muitas vezes desobedecemos aquilo que o Senhor ordena. E queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, que nos ajude a cada dia a entendermos a Tua vontade e fazermos a Tua vontade.
Hoje, Senhor, te entregamos todas as causas que para nós são impossíveis, sabendo que para ti elas não são. Oramos pelos afetados pelo Covid-19, Pai. Temos visto tantas pessoas, ó Pai, doentes, ó Pai, pessoas que nós conhecemos, pessoas a quem nós amamos, ó Pai. Te pedimos que o Senhor visite, Senhor, neste momento, Senhor, cada enfermo. Visite os hospitais, Senhor. Ministre, Senhor, a cura nesses locais, ó Pai. Vai com tua mão, Senhor, poderosa, Senhor, sobre cada enfermo, ó Pai. E livra, Senhor, a cada um, ó Pai. Livra, Senhor, o nosso país, Senhor, de tantas mortes, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Te pedimos que o Senhor abrevie, Senhor, esse tempo e que nos envie soluções, ó Pai, vacinas, medicamentos para a erradicação dessa doença. Olha para o teu povo e tenha compaixão de cada vida, Senhor. Nos ajude a confiar mais e mais em Ti. Senhor, entrega aos Teus cuidados o controle total das nossas vidas, Senhor. O que nós temos, Senhor, a nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, ó Pai, nossas finanças, as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, tudo, Senhor. Senhor, descansamos e esperamos o Teu livramento, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, e confiamos, Senhor, nas Tuas respostas. Nós oramos e já agradecemos pelas Tuas respostas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.